de Jonas. Glória a Deus, irmãos. Deus vai abençoar todos nós, né? Amém. Saímos das nossas casas para virmos a casa do Senhor. Glória a Deus. Já está nos abençoando. Jonas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Amém, irmãos? Já? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jonas capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quantos até, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor, Ele chamou a Jonas. E Jonas, ele era um servo de Deus. Aleluia. E um servo de Deus, ele tem, vamos dizer assim, as suas virtudes e os seus defeitos, né? Porque não é porque a pessoa é servo de Deus que ele não tem defeitos, né? Às vezes a gente gosta de, vamos dizer assim, idolatrar um servo de Deus, né? Seja pastor, cantor, evangélico, mas ele tem defeitos, né? E quantos pastores já de ministérios assim grandes, famosos, caíram e muita gente caiu junto, né? Porque focou no homem, né? E nós temos que focar em Deus. Agora, o Senhor, se ele fosse depender do homem perfeito, ninguém estaria fazendo a obra de Deus, não é? Ninguém estaria fazendo a obra de Deus, porque não há nenhum perfeito. O único perfeito nessa terra que veio aqui foi o Senhor Jesus Cristo, né? Mas o Senhor, ele nos ama, e apesar de nós, ele chama cada um de nós, porque Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós, né? O propósito de Deus não é só na vida de quem prega, não é só na vida de quem louva, não é só na vida de que tem um chamado específico no ministério. Ele tem um chamado para cada um de nós. E o nosso chamado primordialmente começa dentro da nossa casa. Ali começou o nosso chamado, porque todos nós, dentro do nosso lar, temos um chamado para ser uma pessoa de Deus. Veja bem, irmãos, o Senhor, ele trouxe uma missão para Jonas, que era para ele ir à grande cidade de Nínive e clamar contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, veja bem, ele era servo de Deus, quando ele ouviu essa ordem de Deus, aí ele não gostou. Por quê? Nínive, a cidade de Nínive, era a capital do reino da Assíria, e esse reino era contra Israel. Era a mesma coisa que Deus chamando você para levar uma palavra para quem você não gosta. Veja bem, daí o versículo 3 fala: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis. E diz aqui, olha parte 3 do versículo: para longe da presença do Senhor. Veja bem, irmãos, Tarsis, né? Esse local que ele comprou essa passagem, esse local ficava a 4.000 quilômetros de distância de onde ele estava. Era a mesma coisa, mais ou menos, dele ir hoje lá para Belém do Pará. A mesma coisa que Deus falava para ele: vai pregar em São Manuel, e ele pega
o transporte vai lá para Belém do Pará, vamos dizer, mas a distância é mais ou menos essa. Ele queria fugir da presença do Senhor, para longe da presença do Senhor, porque o Senhor mandou ele fazer algo que ele não queria fazer, que era ir pregar em Nínive. Veja bem, irmão, quantas pessoas não estão fugindo da presença de Deus, porque Deus está falando para você perdoar alguém que você não perdoa, e a pessoa foge da presença de Deus, porque não quer perdoar. Ela prefere ficar longe da presença do Senhor, porque ela não quer muitas vezes perdoar alguém. É a mesma coisa que Jonas, ele quis ficar longe porque ele não queria ir para Nínive, porque ele não concordava com as ordens de Deus, não é? Ele não queria pregar para um povo que era inimigo do povo de Israel, que ele estava temendo pela sua própria vida e ele não queria ir. E ele preferiu fugir para ficar longe da presença de Deus. Muita gente foge, quer fugir da presença de Deus porque Deus fala para você fazer algo e a pessoa fala: Senhor, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Porque a pessoa prefere ficar o quê? Acomodado. E para a gente servir a Deus, a gente tem que vencer. A grande luta nossa é vencer a gente mesmo. Não é nem o diabo, não. É a gente mesmo, é vencer o nosso ego. É a grande luta, irmãos. A maior luta é a gente vencer a nossa natureza terrena. Porque a nossa natureza, ela quer ter o domínio. Ela não quer se sujeitar, mas ela quer mandar. E para a gente servir a Deus, não é a gente que manda, é Deus que manda. A gente tem que se sujeitar. E essa é a grande batalha de todos nós. Para nós ficarmos na presença do Senhor, nós temos que nos sujeitar a Ele. Quanto mais a gente querer guerrear com Deus, mais a gente vai perder. Mais a gente vai perder. A gente tem que se entregar ao Senhor, porque Ele sabe melhor do que eu, melhor do que cada um de nós, o que é o melhor para a gente. Deus sabe. E longe da presença do Senhor sempre vai ser o pior. Sempre vai ser o pior. Não importa o tamanho da barreira, irmãos. Não importa o tamanho da barreira. Jesus, Ele derruba a barreira, Ele cria pontes. Ele cria pontes. Se a gente quiser que Ele crie pontes. Porque tem gente que prefere se entregar ao muro que separa ela de Deus. Vamos deixar Jesus derrubar o muro, derrubar todo impedimento. Vamos deixar que Jesus ele derrube toda a muralha que impede você de ter uma vida com Deus, uma vida de entrega a Ele, porque a vida com Deus é vida de entrega. Se a gente não está conseguindo se entregar a Deus por completo, como eu disse, nós somos falhos sim, mas algo te segura para você ter uma vida com Deus, para que todos saibam que você é de Jesus, porque às vezes a pessoa prefere ser agente secreto, né? Puxa, eu estou num lugar, que beleza, ninguém sabe que eu sou de Jesus. Mas Jesus, Ele morreu por você na cruz, Ele não se envergonhou de você na cruz. Não se envergonha do Senhor, porque Ele falou que aquele que se envergonhar dele aqui, quando Ele voltar, Ele também vai se envergonhar da pessoa. Imagina Jesus se envergonhar da gente, que coisa horrível. Então que todos saibam que nós somos de Jesus. Veja bem. E daí, irmãos, ele pensou que ele podia fugir da presença do Senhor. Como muitas vezes a gente pensa que a gente pode ficar longe da presença de Deus. Mas quando o Senhor ele tem um intento para a nossa vida, irmãos, se a gente não vai por bem, o Senhor ele vai trazer, ele vai puxar a corda. Olha lá, o versículo, ele estava numa boa, ele falou: agora eu vou lá para bem longe, nesse navio, para bem longe da presença do Senhor. E acho que ele deve ter pensado assim: ele que mande outro. Mas Deus fala: não, vai ser você, é você. Aleluia. Se Deus quer você, vai ser você. Não adianta você pensar que Deus vai pôr outro seu lugar, não. Olha lá. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto a se despedaçar. Com isso, Jonas não estava contando. E não é justamente isso que Deus faz nas nossas vidas? Muitas vezes, irmãos, Deus faz vir um forte vento, uma grande tempestade, para colocar nos seus pés dele. Porque a nossa natureza ela é tão rebelde que enquanto não vier um forte vento, você está acomodado.
Mas Deus faz vir, sabe por quê? Porque Ele te ama. Só por isso. Porque, veja bem, Deus Ele poderia deixar você entregue a você mesmo. Mas Ele permite que venha a tempestade e o vento para trazer você a Ele. Porque Ele te ama. O Senhor, Ele nos ama. Ele nos ama. E Ele nos quer ter junto a Ele. Só que, como Ele sabe como a nossa natureza terrena é rebelde, muitas vezes Ele tem que fazer vir a tempestade para trazer você humildemente aos pés dEle. Porque para a pessoa se quebrantar, muitas vezes é só debaixo de tempestade. É só debaixo de vento. Enquanto não vem o vento, enquanto não vem a tempestade, a pessoa está nem aí para Deus. Não é? Mas é melhor que venha o vento, irmãos, e a tempestade, e a gente venha aos pés do Senhor, do que a gente viver na brisa, numa boa, indo para o caminho da perdição da alma. Quantas pessoas não estão vivendo numa boa, sem tempestade, sem nada? E às vezes as pessoas ficam até com inveja. Puxa vida, a Bíblia até fala de um salmo, né? Salmo 73, se não me engano, que o salmista ele falava assim: mas Senhor, eu te sirvo debaixo de tempestade, o ímpio está de boa, não tem tempestade nenhuma. E daí o Senhor mostrou para ele: mas você, quando terminar tudo, vai estar comigo aqui na glória. E eles vão estar onde? Na perdição da alma. Então, irmão, se veio tempestade e fez você vir para Deus, dá glória a Deus. Louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Tinha um pastor que as pessoas chegavam falando dos problemas para ele, ele falava: em primeiro lugar, vamos dar glória a Deus por isso. Por que, pastor? Pelo problema? Porque o problema fez você chegar até aos pés de Deus. Então a gente tem que agradecer até pelas tempestades e pelos ventos que vêm contra a nossa vida, mas desde que nós continuemos ali aos pés do Senhor, porque Deus também Ele acalma a tempestade. Mas é como a irmã ali falou, quando a tempestade na vida dela passar, ela quer continuar com Deus, porque Deus não é acessório que a gente tem na hora que precisa, e quando acha que a gente já está de boa, não precisa mais, dispensa Deus. Deus não é acessório, irmãos. Deus não é acessório. Deus é para ser o principal na nossa vida. Aleluia. Olha só o que aconteceu. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. E o Jonas? Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Jonas não sabia nem o que estava acontecendo. Sabe o que é isso, irmão? São os soníferos desse mundo. Quantas pessoas a casa não está uma tempestade, a vida está uma tempestade e a pessoa está dormindo. E a pessoa está dormindo. Sabe no que a pessoa está dormindo? Uns está dormindo na droga, dormindo profundamente. Outros no álcool. Outros na rebelião contra Deus, na murmuração. Tudo aquilo que faz a pessoa viver anulado para Deus são soníferos que o diabo dá para a pessoa. E a pessoa, ou seja, o navio da vida da pessoa está numa tempestade, está sendo açoitado e a pessoa está dormindo profundamente. A pessoa prefere se enganar por alguns momentos, nos vícios, nos maus caminhos, na murmuração. Irmãos, não é porque a pessoa se engana por algum momento que ela vai escapar do final. Ninguém vai escapar do destino final. Não adianta a pessoa se enganar dando risada à base de bebida, de droga, de festinha, de seja o que for, que ela vai escapar daquilo que é o final de tudo. A única escapatória é acordar. Aleluia. É ficar acordado. É se livrar desses soníferos que o maligno está dando para a sociedade aí. Dormindo enquanto estão caminhando para a perdição. E era o que estava acontecendo aqui com Jonas. E detalhe, os marinheiros que não conheciam o Deus verdadeiro estavam dando uma lição em Jonas. Eles estavam clamando para o Deus deles. Tem muita gente, irmãos, que realmente a gente tem que admitir que ganha muito de evangélico. Pessoa que não tem ainda entendimento, mas serve a Deus muito mais dedicado que muita gente que conhece a palavra. Que ama a Deus
muito mais do que gente que conhece a palavra. Assim, tem a visão correta de Deus. Chegou-se ele ao mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? O mestre do navio desceu do porão e falou: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Veja bem, eles pediram para Jonas clamar ao Deus dele, mas aqui Deus com letra minúscula, porque eles estavam pensando como se houvesse vários deuses, né? E diziam uns aos outros. Aí olha só, irmãos, como não dá para se esconder de Deus. Vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? E a sorte caiu sobre Jonas. Não dá para se esconder de Deus, não dá para fugir de Deus. Era aquilo que Jonas pensava: eu vou fugir do Senhor, eu vou fugir para longe de Deus. Mas o Senhor fez vir a tempestade. Eles lançaram sortes, porque eles achavam assim: essa tempestade está acontecendo por algum motivo, vamos lançar sorte para ver quem é o culpado. E a sorte cai sobre Jonas. Ou seja, não dá para escapar de Deus, não dá para escapar daquilo que o Senhor tem na nossa vida. Não tem como você fugir. Por mais que a pessoa fuja, por mais que a pessoa se esconda, Deus sempre vai trazer uma palavra, de alguma forma Ele vai alcançar aonde Ele quer. Glória a Deus. Veja bem, irmãos. Daí eles falaram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é tua, de onde vens, qual é a tua terra, de que povo és tu? E ele falou: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Ou seja, aqueles homens pagãos, eles tinham mais entendimento da gravidade do que Jonas havia feito do que o próprio Jonas. Ele falou: o que você fez? Eles viram que aquilo que eles estavam fazendo era loucura. Assim também, irmãos, quando aquela pessoa que conhece os caminhos de Deus está fora dos caminhos do Senhor, assim, fazendo coisas erradas, até quem é do mundo fala: que é isso que você está fazendo? Você está louco? É Deus, aleluia. É assim que Deus faz, irmãos. Porque a pessoa ela fica cega espiritualmente de uma forma tal que Deus usa até quem é do mundo para tentar abrir os olhos da pessoa. E disseram: que faremos para que o mar nos acalme? E aí ele mesmo falou: me lancem no mar. Me lancem no mar, e o mar vai se aquietar. E aqueles homens, a princípio, eles não quiseram fazer isso. Mas depois, com a tempestade aumentando, eles disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos faça cair sobre nós este sangue quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar. E o que aconteceu? Imediatamente cessou o mar da sua fúria. E olha os caminhos de Deus. Aqueles homens que até aquele momento eram pagãos, diz o verso 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Até na fuga de Jonas, o Senhor trabalhou e aqueles homens se converteram, porque viram quem era o verdadeiro Deus. Quando Jonas foi lançado ao mar, imediatamente se aquietou a tempestade. Sabe o que significa isso, irmão, na nossa vida? Se você ficar no caminho de Deus, se você ficar no caminho do Senhor, as pessoas que hoje muitas vezes não estão entendendo nada, assim, de tempestade, de luta que acontece às vezes ao redor da sua vida, mas se você ficar no caminho do Senhor, eles vão reconhecer que você é de Deus, porque eles vão ver Deus mudando você primeiramente, e vão ver também Deus mudando as circunstâncias, porque a primeira grande mudança, maior do que as circunstâncias, é a nossa. Essa é a maior mudança que Deus tem nas nossas vidas, é a mais difícil para acontecer aos olhos dos outros, mas é isso que Deus faz. Ele transforma aquela pessoa que era um
só vivia falando palavrão, e a pessoa agora só tem palavra boa, palavra de bênção na boca dela. Só tinha palavra de maldição, agora tem palavra de bênção. Só tinha palavra de murmuração, agora tem palavra de louvor. Só tinha palavra negativa, agora a pessoa tem uma outra visão. Ela tem uma visão positiva e não só negativa. Sabe aquela amargura, e a Bíblia fala que a amargura, ela vai brotando assim, ela vai crescendo, ela vai gerando assim, galhos, ela vai se espalhando ao redor da pessoa, no ambiente em que a pessoa está. Quando a pessoa, ela vive amargurada, ela está com ela começando a enraizar aquela amargura, ela vai crescer como uma árvore, e aquilo vai, todos ao redor dela vai ser afetados por aquilo. Mas a mudança que o Senhor faz é arrancar essa raiz de amargura e colocar uma outra árvore, uma árvore de louvor, uma árvore de agradecimento a Deus. Você começa a mudar completamente, e isso vai afetar o teu redor, as pessoas que estão à tua volta, o ambiente vai começando a mudar, porque a tua palavra, as tuas atitudes mudaram. Mas por que mudaram? Porque você começou a ficar aos pés do Senhor, e você começou a fazer aquilo que Deus te manda fazer. Porque vai vir aquela situação contrária, para você agir como o seu velho homem quer, mas daí você vai agir como o Senhor fala. Em vez de você responder com maldade, em vez de você se entregar àquele negativismo que faz você ficar pesado, porque ninguém fica leve, ninguém se sente leve, ninguém se sente assim com refrigério, só com palavra de derrota, só com palavra negativa, só com palavra de murmuração. Essa pessoa se sente pesado, o semblante da pessoa é pesado, mas quando a pessoa ela começa a tomar posse da palavra, irmãos, a tempestade vai começando a passar, e aquelas pessoas vão reconhecer que o teu Deus é um Deus verdadeiro, de poder e que transforma. O nosso Deus não é Deus só de palavra, Ele é Deus de poder. Ele é Deus de poder. A palavra do Senhor, quando você aplica ela na tua vida, ela começa a transformar a tua vida, ela começa a transformar o teu interior. Irmãos, Jonas, ele foi engolido por uma baleia. Muita gente fala, mas essa história do Jonas engolido por uma baleia. Mas Deus, isso para Deus não é nada. Isso para Deus não é nada. Ele é todo poderoso. E daí, ele clamou ao Senhor, ele pediu perdão a Deus, e ele viu que não podia fugir da presença de Deus. E o que ele foi fazer? Ele foi lá em Nínive, ele pregou em Nínive, e o povo de Nínive se arrependeu. O povo de Nínive se arrependeu. E o Jonas ficou triste por isso, porque ele queria ver o juízo de Deus sobre a cidade de Nínive. Ele não queria ver a misericórdia de Deus. Irmãos, vamos querer ver a misericórdia de Deus na vida dos outros. Amém. Né? Glória a Deus. Porque a gente quer ver a misericórdia de Deus na nossa vida, né? Mas às vezes a gente quer que aquela pessoa que nos fez o mal, que aquela pessoa se estrepe bem estrepado, né? Mas não é essa a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? Que essa pessoa se converta. Que aquela pessoa que você tem como inimigo venha ser amigo, venha ser teu irmão. Essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade de Deus. E o que o Senhor quer é que você ore para aquelas pessoas que te machucaram, que te feriram, que te magoaram, que trouxeram dor na sua vida, não é? Que te decepcionaram. Quem aqui já não teve situações assim? Todos nós já tivemos, né? Pessoas que nos feriram. Quem já não teve? Mas o que o Senhor quer? Que você ore por essas pessoas. Sabe por quê? Você vai começar a ser liberto. Porque muita gente não pensa assim, não, eu vou ser liberto ali naquela oração. Deus liberta na oração, sim, Deus liberta. Mas se você continua agindo da mesma forma
com aquelas pessoas que fizeram mal a você, carregando rancor no teu coração, você pode continuar orando e pedindo oração que nada vai mudar. Porque o Senhor quer de cada um de nós é que a gente tenha coragem, Hoje eu quero que você faça um desafio com cada um, inclusive comigo também. Antes de dormir hoje, se ajoelhe ao Senhor e fale o nome da pessoa, o nome de alguém que alguém que você não gosta nem de pronunciar o nome. Experimenta falar: Senhor, eu o perdoo, eu libero perdão na vida dele, Senhor. Abençoa a vida dele, que ele venha te conhecer, Senhor, que venha sair das trevas para a luz. Se você fizer isso de coração, você vai ver como que você vai se sentir. A paz do Senhor na tua vida. Mas faça isso hoje. Tenha coragem de fazer. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero, irmãos, agora que os irmãos ficassem espírito de oração. Eu vou pôr aqui um louvor. Deixa o Espírito Santo continuar trabalhando no seu coração. Fale com o Senhor agora. Fique de olhos fechados em nome do Senhor Jesus. Não fica disperso agora não fica agora disperso com sono. Está acabando. Não. Fale com Deus agora. Fale com o Senhor agora. Fique em espírito de oração em nome do Senhor Jesus. Deixa o Senhor transformar a sua vida. O caminho não é fugir de Deus. O caminho é estarmos aos pés dele. Não é fugir do Senhor. Fique em espírito de oração. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Fique em espírito de oração agora em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Oh Senhor Jesus, precisamos de ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a melhorar, Senhor, a perdoar, Senhor. Criador do universo, dono do meu ser, glória do meu corpo. Obrigado, Senhor Jesus. És minha canção. Oh Senhor, dá-nos força e poder para fazer aquilo que só o Senhor pode fazer em nossa vida.
Talvez a tua Nínive seja fazer o que eu disse. A tua Nínive seja hoje se prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, eu libero perdão. Eu libero perdão. Esse é o caminho da cura, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus.